2 coisas meu pai não conseguia conciliar quando era católico. Ele não conseguia conciliar a ideia de que era possível o indivíduo, depois de morrer, ir para o céu e para o inferno, depois de uma vida só. Ele não entendia como era, mas ele também não conseguia conciliar isso. E outra coisa que ele não conseguia entender, né, era essa questão de a gente viver uma única vida. Ele não conseguia entender isso. Como é que a gente podia né, porque as pessoas morriam em diferentes situações e como é que ficava tudo isso? Ele não conseguia mesmo. Aí quando ele encontrou o espiritismo, as respostas se tornaram, né, bem, objetivas, óbvias, e veio o entendimento. E nós já fizemos vários seminários e a gente já teve ocasião de perguntar para as pessoas, que estão participando, né, se tinha alguém que vinha de outras denominações religiosas, como católico, protestante, e aí sempre tem algumas pessoas, e a gente pergunta: "O que que você pensava a respeito da vida futura quando você, não é, antes de conhecer o espiritismo?". A resposta era quase invariável, sabe qual era a resposta? Não pensava. Então muita gente deixa de pensar, se abstém de cultivar o pensamento, por causa da dificuldade de entender, porque não encontra resposta, então vai se acomodando naquilo que encontra, né. Bem, agora o espiritismo é tudo ao contrário. Eu vou só situar o tema, viu, gente, e assim que aparecer a primeira pergunta, a gente gostaria que vocês colocassem, porque é justamente para isso mesmo, né, hoje. Eu não tenho nenhuma resposta para nada, mas o espiritismo tem, então eu gostaria que a gente fosse juntos, não é, para o atendimento das nossas dúvidas. Tem alguma coisa represada aí? Está inquieto com algo que lhe incomoda? Coloca aí, vamos ver, né, se o espiritismo tem alguma explicação, tem algo para nos apresentar. Eu já contei, acho que vários de vocês já ouviram a história de um amigo. Na verdade, ele era meu chefe no trabalho, né, trabalhei no Banco do Brasil, e ele foi meu primeiro chefe no Banco do Brasil. E ele era protestante, ainda relativamente jovem, tinha 2 filhos pequenininhos, lindos, um casal lindos, o casalzinho lindo. E a mulher dele, gente do céu, a mulher era uma beldade, a mulher dele. Era uma pessoa lindíssima. E ele uma pessoa muito exigente sempre, né, e tal, um trabalho muito exigente. E um dia ele percebeu que a mulher, né, foram dormir e a mulher não se movimentou. E pela madrugada ele percebeu que tinha alguma coisa errada e foi ver, a mulher tinha simplesmente morrido na concepção dele, jovem ainda. E aí ele ficou conflituado, não é, porque ele tinha, assim, aquela esperança de irem todos para o céu, mas eles tinham que ajustar algumas coisas, porque eles tinham alguns desentendimentos, algumas dificuldades, ele já tinha entendido que não dava para ir para o céu daquele jeito, então ele tinha esperança, né, de resolver aquelas questões para ir todo mundo para o céu, ele, a mulher, os filhos, todos para o céu. Mas como ele era protestante, ele sabia que uma vez que morre vai para, né, era a convicção dele, dorme, né, espera o juízo final. Mas a mulher morreu naquela situação e ele foi no pastor, né. Como é que fica? Porque eu continuo aqui, eu tenho tempo de me arrepender, mas ela não teve, como é que fica? Isso aí é com Deus. Agora ela está dormindo, esperando o juízo final. Aí eu queria perguntar para vocês, vamos ver se vocês sabem. Onde é que está escrito no Evangelho, em que momento Jesus disse, ou algum dos discípulos afirmou, que a gente dorme e espera o juízo final? Vocês já leram?
Pois é. Como é que fica, né? E por isso que a gente examina, não é, e tem um respeito muito grande por Lutero, pelo trabalho que ele fez. Ele veio introduzir a reforma, não foi o único, né, era Lutero, Wycliffe, Calvino, né, e e vários outros. Mas Lutero, ele realmente fez um trabalho monumental. No entanto, falhou na tarefa, não completou o trabalho, né, porque criou algumas coisas naquela ânsia de acabar com a história da venda das indulgências, que era um abuso dentro da Igreja Católica na época, né. Dizem que naquela época, se juntasse os pedacinhos de cruz que foi vendida para as pessoas, da cruz do Cristo, dava para fazer umas 100 cruzes, mais ou menos. Então, ele se rebelou contra isso, mas aí criou essa história de que a gente, para não ter que ir para o purgatório e não ter que pagar a missa para sair de lá, então a pessoa não vai para o purgatório, vai para o sono, dorme, e aí no dia do juízo final desperta. E aí a pessoa é ressurrecta no corpo, no próprio corpo. A gente não sabe também como é que explica isso, né, porque a ciência evidencia que os elementos se decompõem, o corpo se decompõe e os elementos vão ser absorvidos, né, por isso que as plantas do cemitério, as frutas são mais saborosas, são viçosas, porque tem muito adubo, se transforma em adubo, né, vai compor outros seres, outras os vegetais e tudo. Aí depois como é que fica, né, na hora do juízo final lá, vai recuperar o corpo, aí vai virar uma briga, né: "Ó, Rafa, o negócio é o seguinte, se você pegou a molécula que foi minha, eu quero de volta". E fica uma disputa. Não dá para entender essas coisas, né, gente, porque não é racional e não é lógico. Então o espiritismo nos explica de uma maneira muito mais objetiva e algo que não é, assim, para formar nossa convicção de crença. Prestemos atenção numa coisa. Então, esse amigo, ele começou a perguntar, ele era colega de trabalho na época, depois nós nos tornamos amigos. Ele queria saber, e eu tentava explicar para ele, mas, puxa, uma dificuldade tremenda, porque ele tinha dúvidas, e um dia eu falei para ele, né: "Eu vou trazer amanhã para você um livro, eu não vou te emprestar não, você não tem obrigação de ler nem de devolver. Eu vou te dar o livro, você faz o que quiser com ele. É para você ler que eu estou dando, mas você faz o que quiser, não é obrigado não". É o Livro dos Espíritos. Ai, ele não queria saber de Livro dos Espíritos coisa nenhuma, porque era coisa do diabo. Aí eu disse: "Não é, e você sabe que não é, porque senão você não estaria conversando comigo. Você está com dúvidas, e ali tem respostas. Respostas muito melhores do que aquelas que eu posso dar para você. Então, nós vamos, encontrar no espiritismo os elementos que nos dão convicção". José Jorge, eu não sei se alguém teve chance de ver alguma palestra gravada lá do passado, ele já está desencarnado há algum tempo, era chamado do Pequeno Grande Homem, que ele era miudinho, mas quando chegava na tribuna era uma coisa, e era um trabalhador espírita, assim, impressionante. E nós estávamos o primeiro encontro espírita internacional realizado em Miami, e ele foi convidado para falar sobre a reencarnação. E eu falei sobre o ESD naquele encontro. E então ele chegou lá na frente, né, disse assim: "Bom, vocês sabem que eu sou espírita, por isso eu fui convidado para estar aqui com vocês hoje, e me convidaram para falar sobre a reencarnação. Só que eu gosto de esclarecer logo de saída tudo direitinho para vocês compreenderem bem, né, do que vai tratar. Eu queria deixar claro que eu não acredito na reencarnação". A hora que ele falou isso, tinha umas 300 pessoas no salão, estava sentado lá na frente, até olhei para trás, foi um "ó". Ele falou: "Calma, calma, não joga tomate podre em mim, nem ovo podre não, deixa eu explicar primeiro. Eu, de fato, não acredito na reencarnação.
E sabe por que que eu não acredito? Porque eu sei que ela existe. Eu tenho convicção, então eu não preciso crer. Então é isso que o espiritismo faz com a gente, ele nos dá convicção. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque também junto com isso é uma responsabilidade imensa, porque a gente não pode sentir orgulho, nem vaidade, nem achar que nós estamos salvos porque somos espíritas, que o espiritismo é melhor do que as outras religiões, porque aí a gente vai pelo caminho do engano. Porque há pessoas que, não é, às vezes, nem têm qualquer tipo de filosofia de vida, são, vamos dizer assim, são agnósticos ou ateus. E são excelentes pessoas. Fazem o trabalho de humanidade em favor do próximo. E aí fica também a pergunta, não é? Como é que fica, não? Quando chega no mundo espiritual uma pessoa assim? O que que vocês acham? A pessoa chega lá assim, Deus vai castigar? Eu estava lendo agora mesmo Céu e Inferno para o nosso filho, e, e ali Kardec coloca, né, a história que Fenelon escreveu sobre para orientar o príncipe, né? Então colocou a história lá de Telêmaco visitando o como é que é o inferno pagão e aí vai fazendo as descrições. Estava lendo O justamente Hades. o Hades, né? Justamente estava condenando estava sendo julgado um indivíduo que não acreditava nos deuses. Ele não, ele fazia tudo com base nele próprio. Então, o castigo dele foi que os deuses, para se vingarem, deixaram ele entregue a ele mesmo depois da morte. Mas sem público, sem pessoas, que ele queria agradar as pessoas, né? Mas esqueceu de agradecer aos deuses. A gente diria assim, né? Hoje, esqueceu de Deus. Era profundamente egoísta. Então, tudo que ele fazia era para projetar ele próprio. E qual é o resultado disso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da vaidade. O espiritismo nos dá convicção, e inclusive em relação a isso, que se não houver humildade, nós estamos numa situação bastante complexa. E como nós sabemos, a gente não pode alegar que não sabe, então nós temos uma responsabilidade muito grande. A minha filha, quando a gente estava morando em Los Angeles ainda, estava lá pelos 14, 15 anos, um dia ela disse para mim: "Ai, pai, quisera eu não saber tudo isso". Jovem, né, diante dos convites da vida, aquela coisa toda, e na hora que vem a oportunidade, aí, oh meu Deus, isso, ó Senhor, não é? Então, eu disse para ela: "Pois é, minha filha, mas agora você sabe, e agradeça a Deus porque você sabe, aí você não se compromete, porque você sabe. Agora, se sabe e ainda assim sai fora da linha, aí o compromisso é maior, né? A responsabilidade é maior. Tudo bem, gente? Apareceu alguma pergunta aí, Rafa? Ainda não. O pessoal tá um pouco inibido hoje. Ixi, estou inibindo Ah, acabou de vocês? chegar uma da Marialba, Opa! Carlos. Uhum. Qual é o objetivo do espiritismo? Muito bem, excelente pergunta, Maria Alba. Qual é o objetivo do espiritismo? O que que vocês acham? Alguém quer falar? Ajudem aí. O que que vocês acham? Qual que é o objetivo do espiritismo? Essa pergunta, Maria Alba, é excelente. Silêncio total. O pessoal está meditativo hoje. Esclarecimento intelecto-moral da humanidade, né? Aí, a Maria Alba tem a resposta, tá vendo? E mais coisas vamos deixar para os outros responder, Olha aí, complementar. então. Eu ia Esclarecimento falar intelecto-moral da esclarecer. humanidade. Oi, quem falou? Eu ia falar mais ou menos o que a Marioba falou, eu ia falar esclarecimento das leis divinas.
Ótimo, muito bem. É isso aí. Então já temos ali 2, um pensamento complementa o outro. Rosana, pode falar. Boa noite, Carlos, a todos. Essa Sim. semana, acho que semana passada, eu vi Haroldo Dutra falando justamente sobre a questão do qual o objetivo do espiritismo. E aí ele falava, porque as pessoas achavam que eram formar espíritas. Ah, temos tantos milhões, né, de espíritos, vamos ter quanto mais tanto. E aí ele falava que, na realidade, o objetivo seria formar o homem de bem, o homem bom. Isso aí. Então, também, não é, resume o que já tinha sido colocado, formar o homem de bem. É o desenvolvimento, né, a educação intelecto-moral da criatura para promover, né, a sua integração nos propósitos da lei divina que foi referida. Quais são os propósitos da lei divina, das leis divinas? Né? A gente formar a convicção de que nós somos filhos de Deus e que, portanto, somos todos irmãos, e que o nosso papel fundamental é ser servidores uns dos outros dentro da obra da criação divina. Pode falar, Carlos, Cidinha. Oi, quem ia falando? não, eu ia falar o chat aqui, eu vou colocar, espera um pouquinho, esse dia que o pessoal já tinha se manifestado aqui. A Juliana diz que tranquilidade, sabedoria, assertividade. E a Caroline Fonseca falou, dentro dessa pergunta do objetivo, levantar uma pontinha do véu que se encontra sobre os nossos olhos, nos levando ao entendimento das leis divinas que consolam e esclarecem na perspectiva do espírito imortal. Muito E bem. depois que a Cidinha falar, tem uma perguntinha da Vanessa. Ok, Cidinha. Acho que um dos objetivos do espiritismo é mostrar que o espírito é imortal. E o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, Uhum. todas as questões, né, que as outras religiões ainda não conseguem explicar. Mas o objetivo maior também, eu acho, é formar homens de bens e cumprimento das leis divinas, né? E a lei do amor. Muito bem. Tá ótimo, muito bons comentários. Antes de passar para a próxima pergunta, vamos fazer um pequeno resumo, assim, do tipo, Allan Kardec, ele apresentou o espiritismo em 3 aspectos. Ele apresentou como ciência e como filosofia de consequências morais. O terceiro aspecto são as consequências morais. Bem, mas, se a gente pega a Revista Espírita, lá está escrito jornal, né, de... Cadê a Revista Espírita? Dos estudos psicológicos. Isso, é Jornal de Estudos Psicológicos, não é? Ele vai colocar logo ali deixando isso claro. Então, é Jornal de Estudos Psicológicos. Então, o espiritismo tem um aspecto psicológico. E eu poderia dizer, inclusive, vejam se vocês concordam com isso, que quando a psicologia se desenvolveu, a psicologia freudiana, a psicologia se afastou do seu objeto, que é a alma. Então, o estudo, a psicologia, ela tem por objeto o estudo da alma. E o espiritismo continuou fazendo esse estudo. Veio explicar o que é a alma, veio dizer claramente, não é, de onde ela vem, como a Cíntia estava dizendo, né? O que é que está fazendo aqui, para onde vai. Então, Kardec vai afirmar que o espiritismo toca em todas as ramas do conhecimento. Não se limita a uma só, mas é uma filosofia, é uma ciência, é uma filosofia de consequências morais e, ao mesmo tempo, é também uma doutrina psicológica,
porque trata do nosso desenvolvimento interior. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Outra pergunta? A a Vanessa pergunta: "Você falou de Lutero, ele foi a reencarnação de Saulo?" Ela diz que tem um livro da FEB, de Hermínio de Miranda, As Marcas do Cristo, que tem Saulo Lutero na capa. Aham. E o livro fala, né, justamente, Emínio, ele vai abordar essa hipótese, essa possibilidade de ter sido, né, o mesmo espírito. Eu não concordo, tá? Pessoalmente. Acho que há uma diferença muito grande entre um e outro, muito grande mesmo. E Lutero, com toda sinceridade, todo o respeito que eu tenho por ele, né, que tenho muito mesmo, acho que ele fez um trabalho, assim, que para a época que ele estava enfrentando, não era uma coisa simples de se fazer. E ele veio com essa tarefa mesmo, né, de iniciar, inclusive, a manifestação do Consolador prometido. Mas não foi possível. Ele preparou o caminho quando ele fez a tradução da Bíblia para o alemão e colocou de novo a Bíblia ao alcance do povo e inaugurou a era da livre interpretação, que era fundamental para que o espiritismo pudesse vir, não é? Mas, a gente olha, Paulo e Lutero e, nossa, eu vejo tantas diferenças, mais diferenças do que pontos de contato, com toda sinceridade. Ele se apoiou muito em Paulo para fazer, né, o trabalho, mas com interpretações equivocadas do próprio Paulo, então como é que pode? Fica complicado, não é? Então, eu acho que o Hermínio Miranda, escreveu excelentes livros, mas, como ele disse, ele era um escriba, né? E nisso aí, a FEB publicou com ressalva, deixa bem claro lá, né, na introdução. Tem um outro livro dele também, Diálogo com as Sombras, que é excelente, que a FEB também publicou. E na introdução do livro é explicado que aquilo é a experiência de um grupo, que a FEB não está recomendando como padrão. Então, ali é um ensaio, essa história dele poder ter sido Lutero, mas não propriamente, né, a gente tem que concordar com isso, porque foi dito por Hermínio Miranda e porque foi publicado pela FEB. A FEB nem tem essa pretensão de que se acredite, né, em tudo. Nós somos espírita, é livre pensador. Então nós fazemos a nossa própria convicção, tá certo? Ah, mas a FEB não tem uma responsabilidade? Lógico que tem a responsabilidade. Mas se você for ler e prestar atenção, ela não está dizendo que está dando apoio à tese do autor, e coloca como uma possibilidade. É o que Kardec vai fazer na Gênese. Se a gente prestar atenção, ele vai colocar ali que vai apresentar teorias que ficariam sujeitas à confirmação futura. Tudo bem? Na própria Gênese. Então, cuidado aí, os espíritas temos uma mania de querer, né? Assim, tem que ser a verdade. O que que é a verdade no nosso nível? As nossas instituições são fruto do nosso trabalho. Nós somos seres humanos falíveis. Nós nos equivocamos. As nossas instituições vão fazer tudo certinho? Ah, mas Ismael. Bom, então vamos lá. A gente vai lá no texto do Novo Testamento e aí nós vamos ver, não é, que há uma série de coisas que a gente questiona, que tem que ser questionado, porque não faz sentido. E, no entanto, Emmanuel vai dizer, apesar de tudo isso, a essência do ensinamento do Cristo está preservada. Desde que a gente saiba extrair da letra o espírito.
Muito boa pergunta também, não é? Para a gente esclarecer. Ah, então você recomenda que a gente leia esse livro? Eu recomendo que você leia tudo aquilo que você tiver vontade de ler e forme a sua opinião. Nós não temos o direito de dizer às pessoas, ah, leia isso ou não leia aquilo. Nós temos o direito de dizer, não é? Se você está buscando conhecimento, é importante você conhecer o Livro dos Espíritos. Você está querendo saber o que é o Espiritismo, tem que ler primeiro Kardec. Agora cada um escolhe. E eu não considero. Quando alguém diz assim para mim, ah, não lê isso aí não. Eu digo, opa, qual é a editora que vende? Já vou fazer o pedido do livro. É fruto proibido, então tem que conhecer. Que história é essa de dizer que você não deve ler tal coisa? Isso é uma infantilidade. É do nosso período lá do tempo do índice proibitório da Igreja Católica. Todo mundo tem direito de ler o que quiser. Agora, se você de fato está buscando conhecimento, preste atenção. O Espiritismo te dá base para ler qualquer coisa e definir se aquilo serve ou não serve. E não fique acreditando no que os outros falam, viu? É preciso formar a própria convicção. Senão nós vamos ficar repetindo aí não sei por quanto tempo os mesmos enganos seculares que a gente cometeu até agora. O intermediário resolve o nosso problema com Deus. E não existe isso. Nós somos filhos dele, por que nós vamos querer que outro irmão nosso vá lá resolver as questões que a gente não tem coragem de encarar a nossa própria consciência? É ilógico, vira isso aqui, ó. Tem que pagar para eles para ficarem representando a gente. Deu para entender? Espírita caminha com os próprios pés. E o cristão faz a mesma coisa. Porque Kardec disse que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Você poderia desenvolver um pouco sobre a questão da mediunidade? O que determina uma pessoa a tê-la ou não, desenvolvê-la ou não? Aham. Muito bom. Muito boa pergunta também. Allan Kardec coloca que a mediunidade é uma questão orgânica. Ela não deixa de estar radicada na organização física. É por isso que, antigamente, né, se considerava essa questão de ser bruxo como uma herança. Principalmente as mulheres herdavam, não é? Vinha como algo que hoje a gente diria até genético. E não deixa de ser um fato, é um fato mesmo. Se não há uma certa preparação orgânica, a mediunidade pode não se manifestar, ainda que o espírito tenha conseguido desenvolver, não é, aspectos da mediunidade em outras encarnações. É por isso que quando o médium tem uma tarefa, como Chico, por exemplo, veio como missionário, com toda certeza a organização física dele foi cuidadosamente preparada. Buscou-se uma família onde havia possibilidade de preparar um organismo que não tivesse travas para que a mediunidade pudesse se manifestar. Não tem gente que diz que é uma porta, que não percebe nada, não vê nada, não ouve nada. Aí eu digo assim, mantenha a esperança, porque você está dizendo que é uma porta e a mediunidade é uma porta mesmo, que se abre para uma outra dimensão. Quem sabe? Um dia eu vi um presidente de um centro espírita. Alguém disse, ah, parabéns pela psicografia. Ele falou, pois é, agora, já estou com 50 anos, só foi aparecer agora. Aí na hora, né, eu era jovem, estava fazendo cursinho para fazer vestibular ainda no Brasil. E na hora eu pensei, meu Deus, esse homem conhece Allan Kardec? Kardec começou com quantos anos a trabalhar a ideia espírita? Quando é que ele travou contato com o fenômeno? Quantos anos ele tinha? Se ele tivesse... Mas agora que eu já estou com 50 anos, cadê a doutrina? Onde é? Quem é que ia fazer? Teria que ter sido Leon Denis, né? Porque ele não ia fazer. Então aparece na hora que tem que aparecer. Esse indivíduo provavelmente pensou até os 50 anos que era uma porta.
E era mesmo. Então, a mediunidade, ela está radicada na organização física. Mas nós podemos também dizer que ela está radicada na organização perispiritual, que é onde vai ficando os registros, que é um patrimônio do espírito, né? Da experiência que vai sendo acumulada ao longo do tempo. Então, Kardec explica muito bem, o perispírito tem um papel fundamental no processo mediúnico. Mas nós vamos ver também com o André Luiz que a mediunidade ela está apoiada na mente. Por isso que o Padre Quevedo, já ouviram falar? O Padre Quevedo, ele foi no Chico para fazer uma proposta para o Chico, que ele queria provar, né, colocar um aparelho no cérebro do Chico que ia provar que o cérebro do Chico continuava trabalhando enquanto ele fazia psicografia, ou enquanto ele recebia os espíritos. E o Chico disse que Emmanuel não permitia fazer esse tipo de experiência com ele. Por quê? Porque o indivíduo não tinha lido André Luiz e estava pedindo para fazer uma experiência óbvia, que ia dar como resultado que, lógico, que o cérebro estava funcionando, porque a mente é a base do fenômeno. Sem a participação da mente que aciona o cérebro, não há comunicação mediúnica. Só que hoje, experiências evidenciaram, usando esse equipamento muito mais sutil, não é? Que é muito mais desenvolvido do que na época de Quevedo, que a parte que funciona quando está psicografando ou recebendo o espírito é diferente daquela que funciona quando a gente está agindo por conta própria. Tudo bem, gente? Então, a mediunidade, ela se desenvolve quando já existe um gérmen. Se não há o gérmen na pessoa, se ela não tem a predisposição orgânica para, não vai acontecer. Porque às vezes não tem compromisso com a mediunidade. Então, ela está inibida naquela encarnação, ainda que o espírito tenha tido a capacidade, a possibilidade, tenha tido o desenvolvimento e atuado, inclusive, como médium numa outra encarnação. Agora é um outro compromisso. E é interessante também sobre isso que Kardec destaca, que às vezes o médium ele tem a manifestação de vários tipos de mediunidade, mas normalmente prevalece um deles. Algum deles se desenvolve mais do que os outros e acaba assumindo preponderância em relação aos outros. Tudo bem? Não sei se atendeu totalmente a pergunta, se não, coloque de outra maneira, tá bem? Carlos, então continuando no seu pensamento, termina explicando a frase "todos nós somos médiuns". Sim, todos nós somos médiuns. Por que nesse sentido que Kardec coloca? Ele não diz que todos somos médiuns, né? Ele diz que a situação é tão assim característica que poderíamos afirmar que, porque é muito difícil uma pessoa que não tenha algum rasgo da mediunidade. Mas por que todos nós somos médiuns? Vamos lá. Todos nós dormimos. Bom, dorme o corpo, né? Ninguém de nós dorme, dorme o nosso corpo. E enquanto o corpo está adormecido, nós nos desprendemos e vamos ao encontro dos nossos afins, sejam encarnados ou desencarnados. E aí, quando a gente sonha e conta o sonho para alguém, nós estamos fazendo o papel do intermediário, do encontro espiritual, de algo que aconteceu. Tudo bem? Mesmo a pessoa que nunca tem uma mediunidade ostensiva, ele pode ter um sonho e relatar. Agora, o que caracteriza de fato a mediunidade é a sua, não a sua manifestação ocasional, mas a sua continuidade, a manifestação ao longo do tempo, que vai dar como, de alguma maneira, como resultado, não é?
alguma atividade. Então, é por isso que a gente não pode dizer que uma pessoa que viu os espíritos uma vez na vida e nunca mais é médio vidente, porque não é. Então, muitas circunstâncias podem interferir para a pessoa ter visto. Com Tudo bem para certeza. todo mundo isso? Obrigado por esclarecer, porque como você comentou que isso está na organização física, então eu queria que você deixasse claro para todo mundo entender. Uhum. Obrigado por isso. Ótimo. Temos Não 2 sou eu que falo, não, é perguntas. Kardec que coloca isso, da questão da organização física, viu? Sim. A Maria Alba Carlos pede para você comentar. O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Muito bem. Excelente. Então, o sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Muito bem. Nós somos criados simples e ignorantes, conforme está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Aí Deus nos coloca diante dos desafios, que é chamado provas, né, para que a gente desenvolva a nossa inteligência. E com isso, compreendamos a verdade e adquirimos a condição de nos aproximar dele, do nosso Criador. Então, aí está a questão. Nós, nascendo simples e ignorantes, o período nosso de desenvolvimento vai ser lá, podemos dizer, no reino mineral, que é o que a gente conhece. Na época de Kardec, os espíritos disseram, questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Eu já falei para vocês que eu fui lá no original conferir, porque começou por ser átomo, podia ser um erro de tradução, né? Mas lá no original tá, começou por ser átomo. Não diz que passou pela condição, esteve na condição D, teve a experiência como, não. Começou por ser átomo. Então começou por ser matéria, não é? Porque na época o átomo era a partícula indivisível da matéria. Era a menor partícula conhecida. No entanto, hoje, a gente sabe que o átomo ele se fusiona. E ele é formado por outros elementos. E a gente vai remetendo, chega na energia pura. Na situação quântica, como a gente fala hoje. Então, como é que começou o ser, então? Se ele começou por ser átomo, porque era o que a gente conhecia, os espíritos não podiam dizer que começou como ser um quark, um spin, não é? Ia dizer que começou por ser fluido, fica meio complicado, né? Porque hoje a gente já entende que certos aspectos do fluido é energia. Então, hoje nós podemos até dizer que começou como sendo energia. Mas energia também é matéria. Deu para entender? Então, nós somos criados do berço da matéria e com o nosso desenvolvimento nós temos que escapar da matéria. Então, como é que o sangue resgata o espírito? Quando o indivíduo se desenvolve, adquire a condição de individualidade, vamos dizer assim, aquele princípio espiritual vai se desenvolvendo, adquire a condição de espiritualidade, de se tornar, então, aquilo que vai ser a alma encarnada, e aí, então, o sangue resgata o espírito pelas múltiplas encarnações. Vamos lá agora, para o segundo aspecto. Então, o sangue resgatou o espírito. O sangue possibilitou que o princípio espiritual se manifestasse como espírito e se desenvolvesse. E nesse desenvolvimento, está na condição hominal agora, Kardec até, os espíritos perguntam se 3 reinos da natureza era suficiente, e os espíritos dizem que pode ser, depende do ponto de vista, mas que se a gente considerar o aspecto moral, já podemos também agregar o reino nominal. Bom, mas as mulheres dizem que tem um outro, porque depois disso do hominal vai para o angelical, e aí tem as mulheres que dizem que vai para o mulheral primeiro, antes de ir para o angelical. Porque uma vez que se reencarnou mulher, nunca mais reencarna homem, porque seria uma involução, né? Isso aí é uma questão que vocês têm que resolver, porque, né, eu confio nas minhas amigas e
Eu tenho uma amiga que tem essa convicção, ela fala brincando, lógico, né? Mas, então, não resta dúvida, a medicina já provou que a organização física da mulher é mais evoluída do que a do homem. Algum homem tem alguma dúvida quanto a isso? Então, nós vemos, não é, que há todo um processo no desenvolvimento, e aí nós chegamos a essa condição, estamos no reino nominal, nós ainda estamos escravos da matéria. É necessário que nós tenhamos convicção de que nós somos espírito, e o espírito precisa resgatar, então, aqui, não é? Tem que resgatar o homem da matéria. Ou seja, tirar o homem da necessidade das reencarnações. Tudo bem para todo mundo aí? Carlos, tem umas perguntas aqui, mas eu vou pedir licença para colocar essa na frente, ela tem a ver com com o que você está falando, né? Uma pessoa anonimamente perguntou: então os bilhões de átomos no meu corpo serão futuros espíritos? Só para Muito pegar o bem. gancho. São princípios espirituais de desenvolvimento. É por isso que nós somos, cada um de nós, um universo em si mesmo. Porque esses átomos que estão aqui na organização física têm correspondentes no perispírito. Tá bem? E eles estão desencarnando e reencarnando constantemente. A cada 7 anos, aproximadamente, renova tudo na organização física. Não tudo ao mesmo tempo, leva 7 anos. Ou seja, esses princípios espirituais que compõem, não é, os elementos que estão na nossa organização física estão num processo de desenvolvimento na nossa economia. Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando o indivíduo se estrambelha a comer muito, vicia todas as células e fica responsável por isso. As células ficam querendo, porque ficaram viciadas. E o indivíduo tem dificuldade por causa disso. Depois tem que reeducar essas células. E não vai ser outro que vai reeducar, tem que ser o próprio indivíduo que cometeu o engano de desviar. Tudo bem, gente? Então, sim, que são bilhões de criaturas em desenvolvimento. Nossa, mas onde vai acabar isso? Você está perguntando a respeito de você pelos seus trilhões de células que você tem? Quantos bilhões de criaturas somos aqui na Terra? Encarnadas. Desencarnadas tem 3 tanto, na Terra. E os outros planetas? Quer saber mesmo onde vai terminar isso? Não dá para saber, não. Acho que se a gente for ficar tentando, fica meio lelé da cuca, porque não tem como. Ainda não temos condição, não desenvolvemos o sentido para compreender isso ainda. Tem outra? Podemos passar para a próxima? Tem várias. Carlos, por gentileza, pode explicar um pouco mais sobre o tratamento de ectoplasmia? Como esse tratamento atua no assistido? Muito bem. Kardec também explica, né, gente? Apesar de que ele não teve a oportunidade de ver os trabalhos de materialização que aconteceram logo depois da desencarnação dele, né? Mas ele já tinha tido algumas experiências na questão da cura, porque ele era magnetizador, né? Então, para que haja uma ação na organização física, é preciso que aconteça no perispírito, que é a matriz da organização física. Então, é pela expansão perispiritual, saiba a pessoa disso ou não, o magnetizador que está lá fazendo o trabalho, achando que é ele sozinho que está fazendo, ele está fazendo exercício de expansão perispiritual. E Kardec explica, nessa expansão, o fluido, que é chamado fluido de energia perispiritual, penetra a energia perispiritual da outra pessoa que está enferma, e há uma substituição das moléculas que estão enfermas por moléculas sãs no perispírito.
E aí, por consequência, ocorre a cura na organização física, que pode ser instantânea ou pode levar algum tempo. Então, hoje a gente sabe que isso acontece, não é, no campo da matéria, na expansão perispiritual, nós provocamos um fenômeno chamado de ectoplasmia, que é o elemento, então, o agente que vai ser utilizado para as curas. Tem coisas interessantíssimas nos relatos, não é? Nas experiências vivenciadas. Na época de Peixotinho, ele esteve na FEB, fazendo materialização de espíritos. Eu tenho um amigo, hoje está desencarnado, mas ele entrou na cabine várias vezes, ele foi convidado para entrar. Ele disse que uma vez ele entrou e o Peixotinho estava do tamanho de uma criança. Porque há uma desmaterialização do médium que vai ceder do seu ectoplasma, que sai da onde? Do citoplasma das células, para que o espírito se materialize. Eu vi uma outra situação, achei ele estava fazendo uma cirurgia e caiu um algodão no chão. E a pessoa catou o algodão com a mão, queimou os dedos todos, assim. Os 3 dedos que ele pegou ficaram queimados na hora. Então, tem coisas que a gente não entende ainda como é que acontece, não é? Mas que a gente vai descobrindo devagarinho e, lógico, a ciência vai chegar lá. Algum dia a ciência vai estudar tudo isso. Não só admitir, porque pelo menos os cientistas que vão trabalhando agora nas novas gerações já vão admitindo isso como, pelo menos, como hipótese de trabalho. O que alguns fizeram logo depois de Kardec, houve um avanço no campo, e Flammarion, no discurso lá no discurso no dia do enterro de Kardec, ele coloca isso, que o espiritismo precisava dar o passo no sentido científico, e acontece isso mesmo ali. Vários cientistas acabam se envolvendo por estar vendo as coisas acontecerem e realizam várias experiências, não é? Dando a confirmação. Eu falei isso em Londres uma vez, que o trabalho de William Crookes evidenciava a existência do espírito, provava a existência do espírito. E um companheiro veio dizer depois para mim que eu não podia falar isso não, que isso aí era evidenciar a ignorância. Aí eu olhei para ele, né, esperando ele concluir, né, para ver até onde é que ele ia chegar com a história. Porque a ciência trabalha com hipóteses, a ciência não faz afirmativas. Aí eu digo assim, realmente, a gente tem que tomar um cuidado danado com a ignorância, né? Se a ciência não fez afirmativa, não haveriam leis. Ora, não é isso não? Então, há cientistas que não aceitaram, a própria Real Academia da época não aceitou o trabalho de William Crookes, apesar de terem pedido a ele que evidenciasse que aquilo tudo era uma fraude. E quando ele foi trabalhar, ele viu que não era fraude, era fato. Então, quando ele apresentou como fato, não foi aceito. Agora, não é porque os cientistas não aceitaram que não é um fato. Porque o William Crookes trabalhou com fato e disse que ele não podia dizer que era uma fraude, porque não era, porque era um fato. Está lá escrito no relatório que ele apresentou. Tudo bem para todo mundo? Então, o espiritismo é ciência. Aceite os cientistas ou não. E Kardec diz que a ciência não está gabaritada para opinar sobre o espiritismo, que o objeto da ciência é a matéria, e o objeto do espiritismo é o estudo da existência do espírito e das suas relações conosco, os encarnados. O dia que a ciência aceitar isso como objeto de estudo, então ela entra no campo do espiritismo. E já está acontecendo, viu? Devagarinho está acontecendo. Tem várias Próxima. universidades fazendo estudos, né?
Pode falar, Adriana. Pode terminar, Carlos. Não, tá bem, era por aí. Uhum. Tá. A Cidinha pergunta: os animais veem os espíritos? Vem, mas não podemos dizer que seja mediunidade, tá? Porque os animais, eles não têm a condição de ser intermediários de uma comunicação. Então, quando alguém diz que está recebendo um cachorrinho no trabalho mediúnico, está obsidiado mesmo, viu? Pode orar e ver se recomenda uma atenção fraterna, porque a pessoa está obsidiada mesmo. Que os animaizinhos não vão se comunicar através da gente, tá? E eles não serão intermediários também para receber qualquer espírito. Há uma incompatibilidade, é um princípio espiritual em desenvolvimento. Ernesto Bozano vai examinar. Tem a alma, os animais? Depende do que a gente chama por alma, de alma. Tem um princípio espiritual em desenvolvimento e tem um perispírito em desenvolvimento ali. Podemos dizer que aquilo é um modelo organizador biológico se a gente quiser fazer uma separação. E dar o nome que Hermínio Miranda vai chamar também de modelo organizador biológico o próprio perispírito. Mas o nosso perispírito não é igual ao dos animais, tá? Apesar dele ter essa função de um modelo organizador biológico, ele vai muito além disso. Quando o perispírito de seres já humanos. De espírito e não de princípio espiritual. Deu para entender, né? A diferença? Tá bem? Carlos, voltando um pouquinho ao que você estava falando sobre os átomos, Arlete pergunta aqui sobre os princípios espirituais. Estes também fazem parte da nuvem de testemunhas que Jesus mencionou? Eles não têm consciência propriamente, não é, das coisas. Então, eles não podem ser testemunha. No entanto, eles acabam sendo, para a nossa consciência, não é, alertas, porque eles sofrem as reações daquilo que nós decidimos. E essas reações deles têm repercussões em nós mesmos, porque eles fazem parte da nossa economia. Esses princípios espirituais de desenvolvimento dentro da nossa organização física perispiritual. E esse é o universo que nós estamos construindo. Na medida em que nós vamos evoluindo, vai se expandindo mais. Há muita coisa que a gente ainda não compreende, não. Se a gente se aventura, pode falar bobagem. Então tem que tomar cuidado, né? Tem um limite aí, até onde a gente pode ir com segurança, tá certo? Então, o que a gente pode colocar é que são testemunhas os seres que são conscientes, que podem dar testemunho dele, mas que no aspecto das repercussões aí há consequências e nós mesmos somos testemunha das reações que acontecem nesses seres pelas decisões que a gente toma, nem sempre acertadas, e quando nós tomamos acertadas, eles vibram junto. Quando nós estamos felizes, esses seres em desenvolvimento, eles recebem as repercussões disso. Por isso que o organismo fica mais são, fica, não é, mais forte, mais resistente. A próxima é da Norma. Ela pede para você comentar. A intuição é um rudimento da mediunidade, que tudo começa com ela? Com a São intuição? duas coisas diferentes. Apesar de que Kardec ele vai colocar intuição e inspiração como sinônimos no livro dos médiuns, mas no próprio francês, pelo que a gente verificou, já perguntei, a gente pesquisou, intuição é uma capacidade anímica, não é mediunidade, é uma capacidade própria de cada um de nós. A intuição é uma convicção que vem para a gente em função daquilo que a gente aprendeu no passado e que, se a gente precisar explicar, justificar, a gente tem que elaborar. Porque é aquela convicção que vem, a gente sabe que é, pela experiência já acumulada. Por isso é que não existe musa intuidora, existe musa inspiradora. Porque a inspiração vem de fora, a intuição é algo de dentro mesmo.
Só que aí Emmanuel vai deixar essa coisa bem clara para nós. Os espíritos, às vezes, utilizam os nossos canais intuitivos para facilitar a inspiração. A gente já tem aquela experiência acumulada, no consciente a gente não tem isso presente, mas está no nosso subconsciente. Eles tocam, fazem avivar no consciente, a gente fica em dúvida se é nosso ou se foi algum espírito que nos inspirou, porque é um casamento das duas coisas. Aí Kardec vai tranquilizar a nossa consciência. É bom? Ótimo, vamos aproveitar. Não importa se é da convicção do indivíduo, se foi uma inspiração ou se foi uma situação em que os espíritos tocaram para facilitar o trabalho deles, inclusive porque a gente já tem aquela experiência, aquele conhecimento. É bom, vale, deve ser aproveitado. Carlos, tem um comentário aqui, voltando à mediunidade com os animais. A Amanda comenta: às vezes, meus gatos veem coisas que eu não vejo em casa. Ficam os dois olhando para o mesmo ponto, de um lado para o outro, e eu não vejo nem um mosquitinho. E sempre tem alguém que diz: estão vendo espírito. É possível, sim. Mas eles também podem estar vendo alguma criação que algum espírito está fazendo, tá certo? E que não está ao alcance, não é? Então, os animais, eles têm capacidades visuais e auditivas que vão além da nossa. Alguns dos animais têm isso. Então, o cachorro, por exemplo, ele ouve sons que a gente não ouve. Por isso que tem alguns apitos que você toca, você não está ouvindo nada, os cachorros ficam assanhadíssimos. Daí a gente chega à conclusão de que os animais podem sim ver, podem ver os espíritos, podem ver criações dos espíritos, às vezes a cavalos que se assustam e não aceitam continuar de jeito nenhum. A gente chama, né, o burro chucro. Os burros costumam empacar e não saem do lugar de jeito nenhum, né? Às vezes é por teimosia mesmo, e às vezes é porque viu alguma coisa que se assustou, não quer seguir por ali, por causa daquilo que viu. Pode ser que não continue nem vendo, mas ficou aquela coisa gravada no pobrezinho do bichinho. Eles podem ver sim, não significa que sejam médios, tá, gente? O gato vai estar olhando para lá, mas ele não vai falar, eu estou vendo um espírito, né? Ei, meu dono, tem um espírito aqui. Ele não vai falar isso nunca. Às vezes, se for uma coisa feia, é capaz dele se arrepiar e sair correndo, né? Carlos, tem uma pergunta aqui que veio no privado de curiosidade. A pessoa pergunta se já se identificou qual é o mentor do Blossom e qual é o mentor do SESP. Bem, nós não temos essa informação, né? Pelo menos até agora, não sei se alguém já teve, mas eu poderia dizer para vocês que logo no começo do Blossom, quando nós estávamos, ainda criamos um grupo de estudo do Evangelho, que foi a primeira coisa que a gente fez, tinha 6 pessoas, depois 8, desse estudo do Evangelho, e num desses estudos do Evangelho tinha uma moça, uma senhora, na verdade casada, ainda jovem, amiga da Kemi, que estava se mudando lá para Los Angeles, a Elisa, católica, não é, e tal, mas ela teve uma visão de uma freira durante o nosso estudo. E aí, depois, passado um tempo, a Kemi perguntou para o Divaldo, e o Divaldo confirmou que a Sheila visita o Blossom desde antes da formação. Ela foi uma das inspiradoras do surgimento do Blossom. E é tão incrível, porque eu achei que eu estava criando uma novidade, né, com aquela questão do acordo de grupo para a atividade do centro espírita, transformando o regimento, né, os regimentos em acordo de grupo, principalmente para atividade mediúnica. A gente colocou no livro Trabalho Mediúnico 2 acordos.
o acordo para a etapa da preparação do grupo para a prática mediúnica e o acordo depois para a prática mediúnica. E aí eu acho que eu já contei, alguns de vocês pelo menos já ouviu isso. Já tinha me mudado de Los Angeles, mas fui lá para visitar e o Divaldo estava indo para uma atividade. A Kemi me convidou para o aeroporto buscar o Divaldo. Aí nós estávamos voltando do aeroporto, eu estava no banco de trás, eu tinha visto um papel dobrado lá em cima, mas não prestei atenção o que era, né? Alguma coisa da Kemi, eu não ia ficar mexendo. E aí ela disse assim para mim, Carlos, pega esse papel e dá para o Divaldo para ele dar uma olhada. Na hora que eu peguei o papel, eu vi que era o acordo de grupo. Aí eu pensei comigo, mas por que a Kemi quer que o Divaldo veja isso? Isso é um negócio do nosso grupo, não tem nada, né, a ver. Pensei comigo, né? Aí o Divaldo pegou o papel e começou a olhar, né? Aí quando estava assim no final da primeira página, ele falou, que interessante. Aí eu fiquei curioso, né? O que ele está achando interessante? Aí quando ele terminou de ler, ele disse, é realmente muito interessante. Aí eu perguntei, né? Ele disse, é que nós temos exatamente isso, não com essas palavras. Então, cada Carlos, a grupo novo... Sheila ou a Joana? É Joana, eu falei Você Sheila? falou Sheila. É Você falou Joana. Sheila. É Desculpa, Joana, foi né? ato falho. É a Joana de Ângeles, né? Então, é, ele comentou que eram com outras palavras, mas que eles, inclusive, faziam uma coisa que a gente não fazia. Eles faziam o acordo de grupo, né, com o pessoal, todo mundo assinava, os novos membros do grupo, concordando, e aí tiravam a cópia, entregavam para cada um, e o original ia para o arquivo da secretaria, porque ficava até no histórico quando é que foram criados os grupos e tudo no centro. Então, aí a gente viu que também o acordo de grupo foi inspirado por Joana. Bem, é o que eu posso dizer em relação a isso, né? Nós já sentimos amparo de vários espíritos, vimos coisas interessantíssimas, não é? Trabalhando lá no Blossom, inclusive você sabe que é um atalaia, né? Um farol e atraindo os espíritos que vão despertando para poder entrar no ambiente, receber atendimento na atividade mediúnica, ouvir palestra e coisas assim, não é? Então, hoje está virtual, logicamente a espiritualidade trabalha de maneira diferente, mas o Blossom voltará a ser presencial em algum momento, né? Tá certo? Inclusive para a preservação da sua identidade, que a origem dele é um trabalho presencial. Depende de vocês, né, gente? Despertem que vocês têm compromisso. Aí eu vou aproveitar, né? Vai lá. Cuidado se não entenderem, depois façam pergunta em particular se for preciso. É preciso superar a personalidade, viu, gente? É preciso não ficar pensando o que os outros pensam de mim e fazer aquilo que é preciso ser feito. Então tem gente que está travado ainda porque não se solta, porque fica pensando o que é que pensam de mim. Ou tem excesso de controle. Tem que ser do meu jeito. E aí não consegue fazer o trabalho para o qual reencarnou. Tudo bem? É isso, Carlos. Não tem mais. Alguém tem mais alguma pergunta? Última chance, gente. Carlos, ontem na aula do ESG, nós estávamos revendo alguns conceitos e ficou uma dúvida entre princípio vital e o fluido cósmico universal, né? E então eu gostaria porque quando a gente morre, o princípio vital cessa, né? E para onde é que vai esse princípio vital, essa energia? E se ainda fica resquício no corpo, o que é que a gente pode fazer num desencarno para ajudar para não chegar a entidades pesadas, né, para querer absorver aqueles fluidos? E explicar um pouco sobre isso. Uhum. O princípio vital é uma especialização do fluido universal, uma das. É um derivado.
Então, sem o princípio vital, não há vitalidade orgânica. Então, não é possível a vida como nós conhecemos. Ele vem, na verdade, de um fluido vital, tá certo? Que vai, então, animar os seres. O princípio vital, a gente recebe uma porção dele na reencarnação, que é mais ou menos uma quantidade X para aquele período de encarnação. Só que a gente gasta, e é possível que ele seja reposto. O movimento, a gente diz assim, o movimento entretém. Quer dizer, o movimento faz com que ele permaneça ativo. E quanto menos fluido vital, mais a pessoa vai ficando mais... Tanto é que conforme vai envelhecendo, a pessoa vai tendo menos mobilidade, porque tem menos fluido vital. Agora, quando a pessoa se exercita, se movimenta, então a organização física tem mais resistência. Mas não é por causa do físico só, é porque está entretendo o fluido vital, está mantendo, está repondo pelo movimento. O que a ciência ainda não chegou lá, né? Mas vai chegar. Então, quando a gente desencarna, resta uma porção de fluido vital na organização física. É por isso que, às vezes, o espírito já se afastou e tem vitalidade, o coração continua batendo, ainda por algum tempo. Há ainda, parece que há uma atividade, né, na organização, ali durante aquele... Não é um tempo longo, mas acontece. Bom, com o afastamento, então, naturalmente esse fluido ele vai se dispersar com o tempo. Só que, quando o indivíduo é levado, né, o corpo é levado para o cemitério, nem sempre o ambiente é protegido. Quando o corpo é deixado ali, se ele ainda tem resto de fluido vital, necessariamente espíritos vampiros que estão com fome, com necessidade de se alimentar, eles vão se apropriar desse fluido. Por uma questão de respeito à organização física da pessoa que tem méritos, a espiritualidade vem e dispersa esses fluidos, que voltam para o fluido universal, evitando a vampirização da organização física, o que é uma frustração para os vampiros que ficam só aguardando ali. Mas a gente hoje tem convicção disso. Não existe o fluido vital só na organização física. O perispírito também tem fluido vital. E aí é onde entra o problema, porque o indivíduo, às vezes, né, chega no mundo espiritual, não teve méritos nem nada, o organismo foi vampirizado no que restava e o indivíduo é vampirizado. Ele fica quase um autômata. Nós temos uma experiência que aconteceu conosco em Los Angeles. Nós fomos no mercado para fazer compra de frutas e verduras, legumes, e quando nós entramos, eu fui dizer para a Vera, quando eu fui falar para ela, vamos sair, porque o Daniel paralisou. Ficou assim, meio arcado para frente, paralisado, não se movimentava. Era exatamente como eu tinha visto o espírito. Ele tinha sido vampirizado, estava parecendo um esqueleto, na minha visão espiritual. Por isso que as pessoas têm medo dessas descrições de caveira, dessas coisas aí, que não é só da organização física, o espírito fica daquele jeito, esbranquiçado, parece que os ossos estão aparecendo, está cadavérico. E aí não deu tempo, o espírito, pum, agarrou o Daniel. Aí não vou contar, né, que leva algum tempo, mas eu já contei no passado, e quem estava presente vai se lembrar, o espírito acabou sendo atendido, levou uns 30, 40 minutos para ele se desacoplar e ser atendido. Ele estava vampirizado sem fluido vital, não se sabe há quanto tempo, e tinha chegado o momento dele receber ajuda. E o Daniel foi um instrumento. Aí alguém poderá dizer assim, eu também me questionei, e se os pais não têm preparação?
Aí é onde acontece essas situações, que começa a tomar remédio, leva para internação e tarará, essa coiseira toda. Mas se a família e o próprio indivíduo não tem necessidade de passar pela experiência, a espiritualidade não permite. Deu para entender, né? Os pais não sabem nada, não sabem o que vão fazer, não têm condição de ajudar e não tem ali necessidade de passar pela experiência, não vai acontecer. Por que não pegaram, não pegou outros? Estava lá cheio de gente. Por que foi pegar justamente o Daniel? Tá certo? E aí, com isso tudo, o Daniel foi aprendendo a se proteger com o tempo, né? É que incrível, autista e tudo. Hoje em dia ele sabe, quando ele percebe, ele fala, inclusive. E às vezes ele vai pedir permissão para Vera, para ver se a Vera vai autorizar que o espírito fique. Ela toma um cuidado danado, porque ele usa nomes das coisas dos filmes que ele vê, às vezes, para dar para os espíritos. Então, às vezes, ele está falando, a gente acha que é de um filme, ele está falando do espírito. E se você diz que está tudo bem, ele está dando autorização para o espírito entrar e ficar. Aí a Vera sempre diz, o filme, tudo bem, Daniel. Se for o espírito, ele tem que ir embora. Obrigada, Carlos. A Lucy tem uma pergunta aqui, não sei se a gente vai saber responder, que ela leu hoje na CNN, que aqui já tivemos 130 mass killings, mortes em massa. Isso é algo americano ou mundial? Este ano já tivemos 130 mortes em massa. Uhum. Mortes ocasionadas por outras pessoas, né? Isso. Nesse caso, é ocasionada por outras pessoas. Acontece em outros lugares, mas nos Estados Unidos é uma coisa assim exagerada, digamos. Essa questão de um indivíduo pegar uma arma e sair matando os outros. Tá? Já aconteceu no Brasil, provavelmente inspirados, né, pelo que acontece nos Estados Unidos. E acontece em outros lugares, mas comparado com os Estados Unidos, é insignificante. Então, os Estados Unidos têm um grave problema nesse campo. É a questão da autorização de usar arma, né, que vem desde o tempo lá dos cowboys, aquela coisa toda, que se tornou uma coisa cultural, não é? Então, todo mundo tem acesso. Para que tem acesso à arma? Para que serve a arma, gente? Então, é preciso, logicamente, a sociedade refletir sobre o assunto, amadurecer e resolver isso, né? Não é proibir a arma, é desaconselhar, é dificultar, não é a venda. Para quê? Vai vender para casos específicos de defesa. A arma, ela só tem uma função, é matar alguém. Não é alguma coisa. Então, ela só deve ser usada em caso de defesa. Defesa da nação, inclusive, não é? E não defesa pessoal. Essa questão de você precisa se defender pessoalmente é porque o outro tem a arma que pode atirar em você, uai. Então, se suprime a arma, né, dentro da sociedade, evita o problema. Agora, não é fácil, né, convencer as pessoas, porque é a questão do livre-arbítrio, nós temos o direito de ter. Tem o direito, sim. Mas aí tem consequências. E aí nós estamos vendo as consequências, né? E vai, talvez, ficar pior, viu? Para ver se a ficha cai com o tempo. Agora, nunca ninguém atira em alguém que não tem necessidade também de passar por aquela experiência. Deus não permitiria, porque seria uma injustiça. Quando acontece, é porque as pessoas que estão sendo ali envolvidas na situação têm necessidade daquela experiência para amadurecer. E a sociedade está precisando amadurecer, de se conscientizar, olha a quantidade disso que está aumentando. Ao mesmo tempo, o trabalho voluntário também está aumentando cada vez mais. Até que vai chegar um momento que vai preponderar sobre, e aí a sociedade começa a fazer as mudanças que são necessárias. Essa é uma das influências que está prevista para o espiritismo. E essa influência vai acontecer através de nozes. Não é por obra de milagre, nem os espíritos vão fazer acontecer a mudança social. Quem faz a mudança social somos nós. Nós amadurecemos, como Kardec explica.
A sociedade amadurece. Ela está em condições, ela entende. E aí ela faz a mudança. Carlos, como é que você está de tempo? 11h20, temos mais uma pergunta. Por mim, tudo bem. Aí depende de Tudo vocês. Tem bem? gente que está pela madrugada, mas fique à vontade. Vamos fazer mais uma e vamos encerrar daí? Pode ser. Então, daí, Carlos, você responde e termina com a prece final para nós, por favor. Tá. Uhum. A Vanessa está perguntando, e sobre a troca de sexo cirurgicamente, principalmente entre os jovens aqui nos Estados Unidos, alguma opinião a respeito? Olha, a gente deve até evitar opiniões sobre o assunto. Vamos examinar do ponto de vista espiritual. Alguém reencarna com a programação de mudar de sexo, será? Bastante complexo, não é não? Então eu vou contar para vocês uma experiência. Numa das viagens que eu fiz, houve uma recepção e havia um rapaz. E ele veio conversar comigo. Ele estava com AIDS, ele ia desencarnar, ele sabia disso, e ele foi visitado pela anfitriã, a pessoa que estava me recebendo no hospital, e ela deu toda a assistência para ele. Nunca o julgou, e ele era liberado do hospital para essas situações de estar com amigos, de ir numa recepção como essa e tal, que estava em tratamento, mas não tinha esperança nenhuma. Ele ia desencarnar mesmo, né. E naquela época não tinha ainda, né, os recursos que já tem hoje, né, a medicina vai avançando. E ele veio conversar e me perguntou, ele não sabia que eu sabia, porque ela já tinha me contado confidencialmente a situação, disse que ele ia estar, ele não sabia que eu sabia. Então ele me fez a seguinte pergunta: "O que que acontece com a pessoa que desencarna e ela mudou de sexo?" Aí eu disse: "Depende da consciência da pessoa." Uma vez que a pessoa se deu conta, se ela está arrependida de ter feito, que não entre no processo de culpa por causa disso. Porque a culpa, ela é uma péssima conselheira. Então que aceite que cometeu um engano, se ela chegou a essa conclusão. Aceite isso e se predisponha a, no futuro, não vir a fazer a mesma coisa. Então vejam lá. Cada um vai entender de um jeito, não é? E a gente tem muito respeito. Tem que ter respeito, porque cada um tem o direito de fazer as opções que o seu livre-arbítrio lhe diz. Se Deus permite, como é que nós vamos dizer que não? Prestemos atenção nisso. Nós somos melhores do que Deus, então? Então não nos cabe julgar. Mas a consciência de cada um é diferente. Eu vi duas pessoas, dois homoafetivos. Um deles disse para o outro: "Eu preciso mudar isso. Eu já não suporto mais isso." E o outro disse assim: "Mudar o quê? Tem alguma coisa errada?" Prestou atenção? Esse que falou isso, ele se mudou de cidade, inclusive. Casou, tem família hoje, tudo direitinho. Isso aí que ele escolheu desse jeito. E o outro continua homoafetivo, mas numa relação estável de anos. Como é que você julga uma coisa dessas? Tá certo? Então, cada indivíduo tem o direito de fazer a escolha que fez. Mudou de sexo, está feliz na situação? Nós temos uma outra experiência que eu vou colocar. Era uma cidadezinha de interior do Brasil. O indivíduo, ele não se sentia homem de jeito nenhum. Não se sentia mulher. Mas ali na cidade pequena, aquela coisa toda, e não tinha um comportamento desequilibrado por causa disso. Não tem que ter, gente. Não é porque a pessoa é homoafetiva, a gente que pensa assim, é homoafetivo, é desequilibrado. Não é exatamente isso. Porque tem hétero que é completamente desequilibrado. Não é essa questão que coloca a pessoa como desequilibrado ou não. Porque isso depende das escolhas que o indivíduo vai fazer na vida.
Então, pessoa vivendo na cidade do interior, nessa situação, saiu da cidade um tempo. E quando voltou, voltou mulher. Fez a cirurgia e voltou mulher. Sabe o que aconteceu? A cidade acolheu. Uma cidade interior, tá? E algum tempo depois estava se casando. Porque tinha uma pessoa que se apaixonou por ela e se casou. Bom, como é que você julga essas coisas? Não tem como julgar, ninguém tem o direito de julgar. Isso está no arbítrio de cada pessoa. Mas tem que agir conforme a consciência. A pessoa às vezes se acomoda na situação, se sente bem na situação, ela não tem por que ter qualquer problema. Agora, o outro não se consegue. Ele chegou à conclusão de que cometeu um engano. Inclusive porque não teve uma vida equilibrada como essa que a gente descreveu da moça. Teve não sei quantas mil relações, não sei quantas situações de promiscuidade. Então, o indivíduo estava arrependidíssimo e veio ter essa conversa comigo. Então, eu disse a ele que dependia muito da consciência, que não tinha que se sentir culpado, não é? Que um propósito, então, se ele acha que tinha alguma coisa de reparar aqui, ele precisava fazer esse propósito e confiar, porque a vida continua. E se ele acalmasse a consciência, ele poderia ser muito bem recebido no mundo espiritual. Agora, se ele tivesse com problemas ali de consciência, oh meu Deus, estava entrando o Siri aqui, fui tirar, quase que eu tirei vocês todos. E então, se a pessoa, não é, ela está em paz de consciência, ela pode até receber ajuda, assistência espiritual. Mas se ela está perturbada na consciência, a espiritualidade pode querer ajudar e não tem condição. Vocês conseguem perceber o que a gente está colocando, gente? Essa questão ela é muito delicada, né, e não cabe. É a mesma coisa da pessoa estar falando sobre o aborto e dizer que a mulher que abortou cometeu crime. Olha, calma lá, vamos examinar a situação, porque, puxa vida, já vi palestrante falando isso, tá? Ela sabia, tinha consciência. Às vezes a pessoa ficou sabendo das coisas depois. Então, que crime ela cometeu? Ela se enganou, caramba, se enganou. Ela tem direito, inclusive, de não ter problema de consciência por causa disso. É um julgamento que a gente estabelece, sabe, a ferro e fogo, e esquece de quanta coisa que a gente pode ter feito que a gente não se lembra. Deu para perceber, né, gente? Então, julgar, ó, tem que acabar. É aquilo que Jesus disse. Na mesma medida com que você medir, você vai ser medido. Então, aqui fica, eu fiz exame sobre o julgamento, porque o tema não é fácil de ser examinado, não. E a gente sempre tem prejuízos em relação ao assunto. A gente tem que tomar muito cuidado, não é? Porque há situações e situações, e a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, tem que respeitar o direito que as pessoas têm de escolher, mas tem que esclarecer. Um dia, um rapaz estava num grupo e a gente estava tratando justamente disso, era um encontro para tratar de inclusão e acessibilidade. Isso que foi tratado também da questão da inclusão de gênero, não é? E ele disse assim, porque eu nasci assim, então não foi uma escolha minha. Aí eu disse assim para ela, com todo respeito, eu preciso te fazer uma pergunta, você é espírita. O que não é escolha nossa? Tudo é escolha, gente. Não há nada que não seja escolha. Agora, o indivíduo tem o direito de escolher. Agora, se ele é promíscuo, tem consequência. Ele também tem o direito de ser promíscuo. Não importa se é hétero ou se homo. Agora, tem consequências. E eu não posso dizer que não tem, eu estaria mentindo. Não é agora. O indivíduo escolhe. Porque, veja lá, um dia alguém disse assim, e foi um jornalista. Ele estava lá, o Chico recebeu, deu entrevista,
E o Chico pediu para ele aguardar, que ia pegar um livro lá dentro. O Chico sempre dava um presente, né? Nunca deixava a pessoa embora sem um livro, sem alguma coisa. Enquanto o Chico foi pegar o livro, que eu acho que ele foi lá dentro do quarto buscar, devia ter deixado por lá, o sujeito na sala pensou: como é que pode um homossexual desse ser chefe de um movimento que cresce tanto desse jeito? Ele pensou. E o Chico, lá de dentro do quarto, respondeu para ele: essas minhas características, feminina e masculina ao mesmo tempo, é porque eu sou pai e mãe de uma nova era. Deu para entender? Vocês sabem de alguma relação que o Chico teve nesse campo? Ele não era mais escravo da matéria, gente, não era escravo do sexo. Ele não tinha necessidades que nós temos ainda, já era a síntese do processo. E na síntese do processo, nós não somos homem nem mulher, nós somos espírito. Deu para entender? Então, taxar o Chico de homoafetivo é um engano, porque ele não estava mais nessa condição nossa que nós estamos. Ele não tinha essas necessidades. Então, ele é a síntese. Ele é o pai e a mãe de uma nova era. A era do espírito regenerado. Bom, vamos para a prece então, Adriana? Pode ser? Vamos lá. Divino Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos de intercâmbio, de aprendizado em conjunto. Agradecemos a assistência dos benfeitores amigos. Vibramos também por eles, Senhor. São espíritos em evolução, mais adiantados do que nós, mas também em evolução. Somos muito gratos pelo que eles fazem por nós. Muito gratos, do fundo da alma. E agradecemos também a bênção de podermos contar com o Blossom, de contarmos com as casas espíritas que nos acolhem, que nos dão a oportunidade do aprendizado e da vivência da Tua mensagem, Senhor. Neste momento, nós oramos por todos os trabalhadores do Blossom, por seus frequentadores e de todas as casas espíritas que nós frequentamos. Que todos recebam vibrações de muito carinho, de muita paz, que as instituições recebam nossas vibrações também de gratidão, e que possamos seguir firmes, Senhor, conforme a Tua orientação, no propósito da renovação espiritual e da nossa integração no Teu campo de amor e luz que preparaste para nós e para o qual nos convidaste para o trabalho, para a realização nobre. Que as Tuas bênçãos alcancem os corações de toda a humanidade, sofredora ainda e necessitada, mas que vai devagarinho despertando para as leis divinas, para o aperfeiçoamento das relações e para uma integração cada vez mais plena nos propósitos da criação divina. Obrigado, Senhor. Graças damos a Deus, nosso Pai.